Por que todo mundo acha que quem canta bem deveria ir pro The Voice? Eu já ouvi inúmeras vezes as pessoas dizerem isso, mas ninguém sabe realmente o peso que isso carrega. Oi, eu sou a Múria e seja muito bem-vindo. Muita gente não sabe sobre a indústria da música e nem imagina o que se passa atrás de todo o processo de ser uma pessoa famosa. Apesar de que o The Voice, não sei nomear muitas pessoas que passaram por ele e se tornaram realmente muito famosas, mas eu entendo, de certo ponto, as pessoas usarem isso como um elogio e querer dizer que a pessoa canta tão bem ao ponto de passar muito pressão em rede nacional. Obrigada se você confiou que eu poderia fazer isso, mas, assim, bem complicado. Vamos dizer que a indústria da música também tá dentro do The Voice. São pessoas que pegaram todo o seu aperfeiçoamento de anos e técnicas e todo o seu talento e foi levar para pessoas que estão dentro da música decidirem se elas são boas ou não, em cima de músicas conceituadas de outros artistas. Não que isso seja um problema. Eu acho que eu gosto também de muitas vezes estar interpretando músicas de outros artistas, sim. Mas a indústria da música tem focado muito no que as pessoas querem ouvir naquele momento, ou criar a autotendência para que as pessoas sejam forçadas a ouvir aquele estilo de música porque é só isso que está sendo produzido. E muito desses artistas acabam não produzindo suas próprias músicas. Quem é grande, tá dentro do pop e da indústria, muitas vezes são forçados. Não quer dizer que esse artista gostaria que fosse assim, mas são forçados a colaborar com pessoas, com profissionais que entendo é interessante. É legal a pessoa ela poder ter conhecimento, porque é isso que é a caminhada de um artista. É adquirir conhecimento, experimentar e quebrar a cara e fazer de novo e procurar aquilo que assim, o meio termo, né, também, porque não dá pra ser muito perfeccionista, mas acaba empurrando muitas tendências e ideias e principalmente uma arte produzida sem o sentimento e sem o peso que eu acho que a música e como outras formas de arte também carregam esse peso. Muitas pessoas que vivem a sua vida hoje fazendo composições, não seguem a sua carreira, apenas fazem composições, e para outros artistas ganharem horrores de dinheiro, ficarem muito famosos, cheios de fãs que ficam enlouquecidos pela obra do artista, mas que muitas vezes não contém o artista ali. É só uma reprodução de algo que é vazio, é uma casca só reproduzindo. E isso é muito triste. É muito triste porque até então tudo que a gente sempre considerou como arte existia um peso dentro delas. Existia muito mais do que só fazer dinheiro. O dinheiro tá incluso porque a gente é artista, a gente precisa viver também, né? A gente pelo menos estamos concordados com isso. Mas é só sobre dinheiro. Não existe sobre fazer aquele tipo de arte realmente para colocar no mundo as suas ideias, o que você pensa e algo que é dentro de você, entende? Você tá tirando algo da sua alma e botando pra realidade, dizendo: mundo, é isso que eu tenho para te oferecer. E muitas pessoas podem se identificar. E muitas pessoas vão ter um sentimento forte naquilo. Eu não quero dizer que essas pessoas, esses artistas que acabam entrando dentro dessa indústria da música de hoje em dia, elas não são capazes de fazer outras pessoas sentirem coisas dentro da música. Mas eu acho que como algo individual, como uma artista que passou por muitos processos e que teve que quebrar muita cara, ter que fazer de tudo porque não tinha dinheiro para poder contratar, colocar pessoas para fazer no meu lugar,
e simplesmente só falar, eu quero isso aqui. Que olha que às vezes eles nem isso eles podem, tá bom? Nem isso às vezes eles podem, tá? Fazer o que eles querem. Eles precisam seguir uma tabela, uma coisa certinha, porque é isso que a empresa está dizendo que você vai poder render para eles. E não ter esse acesso, fez com que eu aprendesse inúmeras coisas que, como uma pessoa que anteriormente só cantava e tocava, jamais passava na minha cabeça que eu ia precisar adquirir isso. Eu consigo bater no peito e dizer, porra, eu estou fazendo isso pra valer, entendeu? Independente se vai ser difícil, se eu vou errar, se vai ser ruim, mas tudo isso serve pra minha construção de chegar em algum ponto, porque eu acho que o artista, ele nunca deve estagnar, ele sempre deve estar procurando mais e mais e mais e aperfeiçoar cada vez mais e chegar em novos lugares, né? E eu acho que o processo da arte, ela tem essa construção, ela tem esse peso de demora, ela tem tudo aquilo que o artista tá colocando de si ali, sabe? Quando a gente via sobre obras de arte, onde a pessoa passava anos pintando aquilo, colocando tudo que ela, entendeu? Internalizou e aprendeu, ou que ela tenha criado, isso tem um peso muito maior do que apenas uma imagem de IA. Música de IA. É vazio. Não tem da pessoa, não tem o peso, não tem a complexidade que uma pessoa, um ser humano, quando ele se dedica em fazer. Não é a mesma coisa. E a indústria, inclusive, e a IA, elas têm muito a ver com isso, porque elas só estão produzindo o que você quer ver, mas não com a intenção, e não com o peso, e não com a complexidade que só um ser humano consegue adquirir. Tá tudo bem, você pode gostar desse tipo de música. Eu ouço esse tipo de música. Ouvimos, todo mundo ouve. Realmente estamos juntos nesse barco. Mas a gente parou de apreciar. A gente parou de realmente olhar as coisas e ser mais crítico. E não só aceitar qualquer merda que enfia goela abaixo da gente. Sabe? Não ter essa parte nossa onde a gente possa refletir sobre a arte. Sabe? O ser humano... Cara, eu olho pra minha vida e eu não consigo me ver sem a arte. Porque é algo que me completa. Viver só pelo dinheiro, viver só pela a ganância, viver só porque os outros querem aquilo, mas você não consegue dar de você. Sei que é doído de falar isso. Sei que você pode estar com o maior desejo do mundo de chegar lá. Eu sei. Mas tudo leva um tempo. E às vezes é melhor que você faça com um tempo e se orgulhe pra caramba do que você fez, do que você fazer um monte de coisa e não ter orgulho de si mesmo e sempre duvidar se você é aquilo mesmo. As pessoas, quando elas estão entrando no ramo da música ou desejando, elas sempre vão focar no pop, naquela coisa que não existe e que é fantasiosa e que a pessoa acha que a pessoa é um artista incrível, mas na verdade é um teatro. Não que seja um problema interpretar um teatro. Eu acho que você pode fazer um teatro, sim, que foi montado por outra pessoa, mas muito melhor você fazer um teatro que foi escrito por você mesmo. E isso, pra mim, tem uma grande diferença do porquê eu não gostaria de ir pro The Voice. O meu jeito de produzir música é bem de uma forma bem melancólica. E sempre foi assim. Não só melancolia, amor também, mas eu acho que meu amor ele tem uma melancolia ali, sabe? Eu comecei nova e foi uma época que eu tinha depressão muito assim forte, né, para uma pessoa nova, e eu utilizava a música como um processo de libertar tudo aquilo que eu não conseguia ou simplesmente preencher o vazio que existia dentro de mim. E por conta disso, a melancolia tomou grande parte assim da minha construção musical. E é um pouco engraçado, né? Porque eu vejo muitas pessoas terem muitas músicas felizes e, né, as pessoas vivem essa felicidade. Você vai ver as pessoas quando elas colocam música, música feliz e tal.
E eu já tive esse momento também, né? Parece que não existe a melancolia, mas eu lembro que naquela época era bem forte, porque ainda existia a comunidade emo, e eu fazia parte. Então, como eu disse pra vocês, eu realmente não me importava muito com a exposição que eu tinha, tava nem aí pros outros, que eles iam falar ou não, porque o meu propósito era justamente aterrorizar. Então, eu era assim, bem gótico, entendeu? Bem emo, bem cheia dos piercing, e não tava nem aí, queria até fazer mais. Eu queria até ser mais, porque eu não queria ninguém próximo, né? Naquela época eu tinha raiva das pessoas por elas serem vazias, e eu não acho que hoje eu veja isso com os bons olhos, porque eu acho que ninguém tem culpa de ser assim. Isso é como o sistema coloca a gente a conduzir, isso é como as redes sociais têm colocado pra gente ser, e sempre foi assim. Em todo o rolê midiático, sempre acabou instruindo a grande parte das pessoas pensarem de um modo muito parecidos. Enquanto eu fui tentando, nesse momento que eu, né, tava com a depressão, me sentindo realmente raivosa, né? Mas isso meio que me ajudou também a construir muita coisa. E o peso, eu acho que da melancolia e de tudo isso me fez entender o peso também de ser artista. E não simplesmente qualquer coisa ou só porque eu achei bonitinho. Eu acho que tem beleza também aonde a gente acha que não tem, que seria na tristeza. A arte, a maior parte da arte sempre teve o que da melancolia, né? E existe uma beleza nisso. Não porque as pessoas sofrem é lindo. Nossa, eu amo ver as pessoas sofrendo. Não, é porque as pessoas sofrem e é um caralho. E eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho. Então, pelo menos, eu acho que a gente tentou tirar de algo muito feio, tirar algo muito bonito e triste e que carrega uma complexidade e um peso muito grande. As inspirações que eu tive, pelo menos quando eu era mais nova, tirando, né, a parte emo. Mas assim, não que eu não tava lá. Não tava. Não estava numa banda. Eu estava apenas cantando um MPB ali. Mas começou com a Clarice Falcão. Ela sempre teve esse quê da melancolia, mesmo com melodias mais pra frente, mas a melancolia sempre tava ali e as letras dela também refletiam muito isso. Então acho que foi uma boa parte de construção, de entendimento quando eu iniciei. Hoje eu tenho como inspiração a Marika. Ela é muito boa. Eu gosto muito das músicas dela e eu tento muito me inspirar, né, na parte dela ali. Eu tive essa identificação, assim, referente à música. E a Marika, ela tem essa melancolia muito forte. As músicas dela têm um peso tanto instrumental quanto as letras, as histórias. Eu acho que é isso, é uma bagagem que é muito boa. E eu espero que você possa ouvir ela também, porque nota 10. Esteticamente, acredito que me inspiro muito no rolê gótico. Eu gosto, por mais que eu não cante rock, adoro cantar várias músicas diferentes. De tudo, estou lá cantando, entendeu? Pode meter até um eletrônico, é nóis. Mas, eu acho que esteticamente eu acabei gostando muito sempre, né, dessa parte gótica. E aí agora eu bebo da fonte, porque antes era mais inspirações, mas é o The Cure. O Robert, ele é um cara bem assim, né, ele veio com a estética da melancolia, dessa coisa gótica, bem... aquela estética bem Edward Mãos de Tesoura, sabe? E eu gosto, eu acho bonito e me inspira bastante. As músicas deles também têm um peso e carregam
muitas opiniões e bagagem ali do que acontecia na época. Então é muito bom, se você quiser pesquisar. Vai ter muitas músicas que você vai achar estranho, outras músicas você vai falar, uau, muito bom. Mas é sobre isso, né? Toda parte de um artista. Gosto muito de Radiohead, é muito bom. Eles começaram, né, ali a banda de rock tocando um Creeping. Não sei cantar. Mas eles acabaram mudando, né, e foi indo por uma parte muito mais eletrônica ali. E assim, cara, você entra dentro da música deles, você vive a música deles, assim, é loucura, é cada música que carrega o peso, e por mais que seja experimental, e às vezes você vai achar uma coisa estranha ali de início, mas depois você fala, caraca, isso aqui é muito bom, é loucura, é assim, indescritível, sabe? A sensação que eles trazem. Então, cada álbum, assim, mais top que o outro. Se tivesse show, e de novo aqui, eu queria muito estar lá, porque, assim, e olha que eu não tenho muita vontade de ir pra vários shows, não, mas o deles, muito bom, entendeu? Como uma pessoa raveira, aquelas assim, nem vou mais a rave. Mas, assim, uma pessoa bem raveira, entendeu? Tava lá. É uma rave diferente, assim, pega num cantinho do coração mais diferenciado. Gosto também muito do Rodrigo Amarante. Ele me inspira pra caramba, porque aquele cara, ele tem uma bagagem enorme, já vindo ali do Los Hermanos, tá? Não é só Ana Júlia, tá bom? É muito mais que isso. E o Rodrigo Amarante, né, como solo, trouxe muita bagagem. Então é um cara que trouxe bagagem de fora, mas também influências aqui de dentro. E a música dele, o sentimento e como ele descreve as coisas e as histórias que ele conta, cara, é muito bom. Instrumentalmente também é ótimo. Eu amo demais. A voz dele é perfeita. Então, ouçam. É muito bom. Posso estar sendo bem modinha aqui, entendeu? Mas Chico Buarque, gosto bastante de Chico Buarque. Tá? Não me julgue. Ele é muito bom, ele fez músicas muito boas. Então, assim, cara, parabéns, porque é uma coisa que é atemporal. Independente de quanto tempo passe, as músicas dele sempre vai ter a força e assim, o sentimento e o empenho artístico que é muito difícil de você ver em outros artistas e hoje em dia. Então, assim, ele é a personificação da arte pra mim brasileira, assim, que eu gosto muito. Outro ponto de gênero que eu acho que tem, assim, o ouro, o molho, entendeu? Do Brasil, que obviamente é o samba. Eu acho que a gente se perdeu aí em algum momento, entendeu? A gente foi pra um pagode e tudo mais. Tá tudo bem, você pode gostar de pagode, me perdoe. Não vou falar do seu pagode, me perdoe, me desculpa, tá bom? Mas eu acho que o samba, ele é uma coisa assim que tem um peso já histórico e que ele tem também muita parte da melancolia e que, cara, me colocou muito, assim, como uma inspiração. Hoje eu tento também fazer samba, gosto. Indico o Adoniran Barbosa, ele é top demais, a melancolia, mas ao mesmo tempo o ritmo, o samba é perfeito. Por mais que você ache que é coisa de velho, não é, por favor, ouça. E tem muitos outros, mas enfim, posso ter esquecido alguns nomes, mas esses são os principais, assim, que acabam me inspirando no quesito música. E eu espero que você possa ouvir e tirar alguma coisa disso também. Como artista, e dou uma dica para você que, se você quiser seguir nesse mundo da arte, tenha paciência. Vá com calma, entenda que tudo é uma construção. Você vai precisar ser 10 em 1, você aprender 350 coisas diferentes para você conseguir fazer realmente aquilo que você quer, sem ter a grana e o investimento sobre isso. Mas, por mais que seja difícil, vai ser um orgulho do qual ninguém vai poder tirar de você. E você vai gostar realmente do que você está fazendo. E não só porque as pessoas gostariam. E o fato de você estar fazendo algo que você gosta e colocando todo o seu empenho nisso, vai trazer outras pessoas com
toda certeza e criar um nicho onde vai fazer com que você tenha uma base de fã que vai ser muito mais fiel do que qualquer popularidade só pelo momento, só por trend e só porque ganha dinheiro. E você vai ter uma coisa muito mais consistente e você vai ser muito mais feliz e muito menos estresse com coisas que não deveria ser parte da parte artística. E sim, você tá se preocupando, se estressando e tendo a frustração, lidando com ela, mas dentro da música, fazendo aquela arte e aperfeiçoando coisas em você para que você tenha um crescimento ali dentro, entendeu? Se você adquirir popularidade, ótimo, isso perfeito. Mas eu acho que a gente precisa começar a voltar ao nosso underground, entendeu? Que tá acabando o underground. O underground já não era, né, lá essas coisas, agora é menos ainda, porque a gente só faz o que dá dinheiro, que é tendência. Mas voltar, nossa, seria perfeito. Volta, comunidade, por favor. Entendeu? Vamos falar assim, o que é alternativo de verdade, não o que tá aqui super mainstream, por favor. Porque eu acho que tem muito talento pra surgir. Eu imagino que... Tá, eu boto fé no meu taco, então eu acho que eu sou uma das pessoas que podem surgir sim e fazer algo diferente. E eu espero que você que está me assistindo e também está dentro do mundo artístico possa fazê-lo também, pois faz muita, mas muita diferença para quem vê, para quem escuta e quem aprecia. E não passa apenas despercebido, dura nada de tempo e envelhece como leite, bem azedo. É isso. Eu acho que carregar a música com peso é do meu feitio e sempre foi. E é por isso que eu levo tanto tempo para poder criar coisas, tanto que a maioria de coisas que eu tenho não postei ainda. Vou postá-los, vou colocar para fora toda essa arte dentro de mim, porque agora eu consigo, tenho mais tempo e também recursos que demoraram anos, mas pelo menos agora que eu tenho, eu estou um pouco mais preparada do que eu estava antes, quando eu não tinha. Se você achou que eu falei um monte de baboseira, escreve aí e me diz o que você acha. Se você também concorda ou tem coisas a acrescentar, pode também deixar aqui nos comentários. Vamos conversar e chegar em pontos. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva para novos conteúdos aqui. E um grande beijo. Tchau, tchau.